Aqui. Olá, como estão aqui no canal hoje? Escafandrista Filosófico, tenho a honra, a alegria, o prazer de trazer para uma conversa quase de botequim, né, Tarquínio? Eu sou grande admirador dele, dos estudos estoicos em Epiteto. Tive o prazer de conhecer o Tarquínio nessa minha jornada acadêmica. E aí hoje, então, eu vou apresentar agora um pouco quem é o nosso convidado e ele vai falar sobre Epiteto e estoicismo. Então, aqui o doutor Antônio Carlos de Oliveira Rodrigues, mais conhecido como Tarquínio, mais conhecido ainda como Tarqua, graduação, mestrado, doutorado em filosofia. Ele escreveu alguns livros aqui, Proairesis e Pronoia, no estoicismo de Epiteto, as queses de desapropriação epictetiana à luz da catarsis do Fedão de Platão, que é esse que eu tenho aqui em mãos, mostrando para vocês. Os outros dele eu tenho em PDF, não posso mostrar aqui, mas esse aqui eu posso. Epistemologias da religião e relações de religiosidade, um texto, a Eucaristia em Epiteto. Também o Tarquínio é articulista da agência, eu não sei se é Tauanda ou Touanda, Tarquínio. Touanda. Comentarista do jornal Nova Era, da Rádio Boa Nova, com vários artigos publicados em revistas especializadas de filosofia e tradução de texto grego de Epiteto. Atua também como professor de filosofia nos cursos livres da IEEF, Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, e dentre esses e outros tantos títulos, o que eu mais me orgulho é de ser seu amigo. Eu fico bem, feliz também. também. Então, Feliz. Sinta-se à vontade, o espaço é todo seu. Oxa, seja bem-vindo. Primeiro, né, agradecer ao Fernando, que de fato é um amigo, né? Nós nos conhecemos, participamos de vários seminários juntos, né? Seminário assim, por exemplo, em Niterói, nós ficamos no mesmo hotel, né? No Horizon, né? Então a gente ia junto para o seminário, conversando, e falávamos muitas coisas e trocamos muitas ideias. Isso aí para mim, é bastante significativo, muito importante, porque você não pode pensar em praticar filosofia da forma como eu entendo a filosofia, né? Sem esta comunhão de ideias, de pensamentos e de troca, né? E a prática da filosofia envolve também a amorosidade, envolve também uma relação, eu diria, carinhosa, né? Afetiva para com aqueles que caminham conosco, né? Então, sem isso, a filosofia é o quê, né? Então, como eu falei para o Fernando, né? Falar sobre Epiteto sabe, açúcar na paçoca. É mel com melado, sei lá, né? Uma coisa assim. Junta-se a fome com a vontade de comer, é coisa desse tipo, né? E eu acho que um bom começo para se falar de Epiteto, uma boa, né? É dizer o seguinte, né? Quando a gente estuda Epiteto, e eu venho já há longos anos, não só eu, né? O Fernando também, né? Quando a gente estuda Epiteto, eu acho que é importante, uma das primeiras coisas a se notar e entender é justamente o que eu dizia para ele antes aí, em off, né? Que é o momento escolástico da filosofia estoica. Evidentemente, quando você fala de Epiteto, você está falando da filosofia estoica, e quando você está falando da filosofia estoica, você não está falando de qualquer filosofia, né? Você está falando de uma filosofia muito específica, e Epiteto é um filósofo estoico, né? Comparado, por exemplo, a Sêneca, que também é um filósofo estoico, creio que hoje não é mais conhecido do que o Epiteto, né? Graças a nós, né, Epiteto aqui no Brasil, né, nós, não, vamos dizer assim, Aldo, Diogo Luz, né, Fernando, né, Tarquínio lá pelo
pela 50º lugar, que eu acho que fica mais, inclusive, elegante dizer, nós todos, né, estamos trabalhando com o epiteto constantemente, estamos escrevendo sobre o epiteto, e hoje o epiteto é um cara que... Você imagina, olha, deixa eu falar um negócio para você, acho que você não vai nem acreditar. Eu lancei um curso no IEF, porque, assim, os espíritas, eles, por causa dessa coisa que o espiritismo fala muito, que é filosófico, os espíritas, em geral, se interessam por filosofia. Eles querem saber, eles querem entender a filosofia para fazer as suas associações e tudo mais. O curso que eu ofereci, eu tive mais de 100 alunos inscritos online. Mais de 100 alunos, você imagina o que é isso. Quando eu entrava para dar aula, era a gente que não acabava mais na tela, entendeu? Evidentemente, depois, com o tempo, as pessoas começam a ver uma espécie de joeiramento e as pessoas... Né? Mas eu fiquei ainda, se eu não me engano, com 60, 70 e poucos alunos. Era muita coisa. A né? filosofia, isso é um estádio cheio. Você imagina? Porque a gente está acostumado, né? Nós estamos acostumados, se você tiver numa plateia umas 20 pessoas, Nossa, isso é o máximo. Né? Mas é a questão do online. O online possibilita as pessoas se reunirem. Então, agora eu estou estudando às sextas-feiras o manual de epiteto, às sextas, com um grupo que já me acompanha há muito tempo, mas não é assim, não é uma leitura do manual. Né? Eu comecei lendo eu comecei essa coisa do estudo de sexta-feira por causa do Carlos Enéas, que é um outro claro. que estuda musônio, que é o mestre de epiteto, e aí o Carlos Enéas precisava de queria entender uma coisa, né? Essa relação entre a diferença entre o diálogo platônico e a diatribe estoica, né? Porque o epiteto apresenta, a filosofia epitetiana é apresentada em forma de diatribes, e as diatribes não são os diálogos platônicos. E aí eu descobri que tinha um texto nos Etudes de Epitete, do Théodore Collardot, que é um baita de um clássico. Graças a você, eu conheci ele, adorei Collardot. É verdade, é verdade. Fácil. Então, muito legal. Aí, o que eu fiz? Eu tenho um capítulo no Théodore, né, que discute diretamente essa questão. Falei, vamos fazer o seguinte, a gente abre o que a gente está fazendo aqui agora, a gente abre e a gente conversa. Eu traduzo para você e vou lendo com você. Tá bom. Aí, olha, isso... Eu falei, olha, aí eu comentei com alguém falou, eu queria fazer... No final, nós ficamos em 10 pessoas, mais ou menos, 10, 15 pessoas, que é um tamanho ideal para uma leitura de texto. E aí, o Carlos Enéas foi, defendeu o seu mestrado, eu participei da banca e tal, e ele falou, Tarquínio, agora eu vou seguir caminho. Eu falei, não, vai. E aí eu fiquei com essas pessoas. E hoje, depois que a gente já leu a Dor, a gente já leu, eu traduzi um monte de coisa. Agora eu estou traduzindo e lendo com eles o estudo magistral do Ador do manual, a tradução dele e o estudo dele. Então, ele faz comentário, é muito legal. Eu tenho esse em francês, eu tenho ele em francês. francês. Em francês, isso mesmo. É o Manuel, né? Manuel de Epiteto. Só que, quer dizer, ele divide em subitens, discute cada... Por exemplo, nós estamos há mais de mês estudando o primeiro capítulo do manual. Há mais de meses estudando, porque ele dá um banho, ele vai discutir, ele discute minúcias. 1.1, 1.2 até 1.5. E nós não chegamos nem no 1.1, nós estamos 1.3, sei lá. É muito gostoso, eu gosto de fazer. Né? Bom, enfim. E aí, então, tem isso, e tem no IEF, então, eu tenho esse grupo de estudos que está há anos comigo, lendo, e tem o IEF, que é
são cursos esporádicos e tal, quer dizer, cursos modulares, eles chamam. Sim. E lá, então, a gente está estudando justamente um texto também do Hadot, eu sou fã do Hadot, né? Mas não sou fã à toa, né? Eu sou fã porque ele é um dos maiores estudiosos, infelizmente já partiu, né? De Epiteto, né? É considerado um dos maiores, e, portanto, a gente pegar na mão dele é pegar em mãos bacanas. Então, é mais ou menos isso. E a gente está... o Hadot tem um texto que é um estudo sobre o Marco Aurélio, o imperador filósofo Marco Aurélio. E, para ele... Cidadela interior, né? Isso, la citadelle intérieure. E É. aí, ele vai fazer o seguinte, para entrar no pensamento de Marco Aurélio, ele escreve um capítulo que ele chama o estoicismo de Epiteto, que é um show. A melhor coisa que eu já li para entrar no pensamento de Epiteto. E ali, então, ele vai mostrar uma série de coisas. E é esse capítulo que eu estava lendo com eles, mas não dá para terminar, eu não consegui terminar, porque termina na próxima quinta-feira. Quinta-feira. Bom, enfim. Então, é muito importante dizer isso, quer dizer, entender que no período da filosofia, Epiteto é um ex-escravo que Epiteto é um escravo em Roma de um cara que chama-se Epafrodito, e ele, então, está vivendo no momento do Império Romano. Isso é importante dizer. Então, o que acontece ali? Não é? O que acontece nesse período? Né? Ele vai ser libertado do tal Epafrodito. Né? O Epafrodito tem uma história muito interessante, que não vale a pena contar aqui, mas é muito interessante. Né? Ele passa de escravo de Nero, o Epafrodito, o dono de Epiteto, ele passa de escravo de Nero a secretário de Nero. E é ele, você vê, a gente continua estudando, é maravilhoso isso, né? É justamente ele que acaba com a conspiração de Pisão. Sabia disso? Você sabe, né? Ele é uma figura importante na história de Roma, porque chega até ele que estava vendo essa conspiração. Pisão é um senador, o pessoal ia assassinar o Nero e substituir o império, né, o imperador, por Pisão, que era um senador. E aí o que acontece? Que sobra até para o Sêneca, coitado, né? Vai sobrar até para o Sêneca. Esse cara, então, o Nero descobre, mata todo mundo. Você sabe que o Nero era muito louco, né? Era, acho que dos imperadores, o mais louco de todos, né? E ele manda isso aí era uma coisa assim, digamos assim, era uma honra, né? Disse, olha, então você vai para casa e pode se matar. Falou isso para o Sêneca. Sêneca foi um deles, exato. Exatamente. Só que, assim, o que se diz é que o Sêneca não tinha nada a ver, né? O Sêneca acabou, como vivia em intrigas, né? Porque ele, né? A figura dele é muito polêmica por causa disso, porque ele era um cara que pertencia à corte romana. Então, ele era um filósofo assumidamente estoico e que fazia política, né? Então, ele tinha muitas desavenças e a gente tem que tomar cuidado quando olha para ele, porque tem uma nuvem, né, em torno dele, que é as brigas políticas que havia. Né? Bom, enfim, então eu quero dizer o seguinte, se a gente pudesse chegar com a câmera, né, até esse momento que é o momento do Império Romano, que tipo de filosofia estoica se praticava? Isso é importante dizer. Que tipo? Né? Praticava-se justamente a escolástica. O que é a escolástica? Né? Assim como houve uma escolástica no período da Idade Média, né? Nós temos esta prática da filosofia estoica no Império Romano, no período do Império Romano, que se dá da seguinte forma. Epiteto, ele retoma os textos dos fundadores da escola,
precisamos entender que nós estamos há 400 e poucos anos depois da fundação do pórtico, porque o pórtico, a Estoá, ela foi fundada em 300, mais ou menos, antes de Cristo, no período helenístico da filosofia. Epiteto não faz parte da fundação da escola romana, da escola estoica. Ele não faz parte. Ele é um filósofo estoico que vive no período imperial, né, do Império Romano. Então, ele vai fazer o seguinte: as suas aulas serão aulas em que ele retomará os textos dos fundadores e discutirá com seus alunos, que viviam com ele em regime de seminários, também sabe disso, né? Eles saíam de suas cidades, né? Arriano morava na Ásia Menor, imagina você, né? Eles vinham, Epiteto era um nome grande, né? Era um nome que repercutia. Então, o pessoal vinha estudar com ele na cidade para onde ele foi exilado, né? Ele foi exilado de Roma, o que só ia acontecer com todos os filósofos no Império Romano. O imperador entra e detona todos os filósofos, porque eles incomodavam, né? Uma prática Epiteto... contemporânea ainda. Isso não, completamente contemporânea. Aliás, existe um episódio, eu não quero perder, mas eu achei tão legal esse episódio que eu descobri também, não é? Que os soldados romanos eles ficavam à paisana nas cidades, olha só. E aí eles encostavam lá nas pessoas, nos grupinhos, tal, e faziam alguma questão, alguma pergunta, alguma sugestão sobre o imperador. E aí as pessoas passavam a falar o que pensavam, né? Então, eles eram uma polícia do império que prendiam as pessoas que se manifestavam contra o imperador. Olha só. Que coisa incrível. Então, o momento do Império Romano é um momento de muita tortura, de muita guerra, né? De horrores. Era um momento de horrores, porque o Império Romano não era bonzinho, né? Eles não eram amistosos, né? Enfim. Bom, vamos prosseguindo aqui, né? Então, você tem o seguinte. Essa questão dele praticar a filosofia estoica como filósofo, como mestre de filosofia, né? Como mestre de filosofia. Este modo dele fazer a prática da filosofia, do ensino da filosofia, melhor dizendo, essa não é a prática filosófica de Epiteto, essa é a prática do seu ensino, né? A sua pedagogia, por assim dizer, né? Disso se abstrai uma coisa muito importante, que é a seguinte: comentaristas importantes, por exemplo, Émile Breillet, André Jean Volk, que eu adoro, tem um texto, André Jean Volk, tem vários, mas ele tem A Ideia de Vontade no Estoicismo, que é brilhante. Ele tem o outro texto que eu gosto muito dele, que é A Filosofia como Terapia da Alma. Ali ele acomoda textos de Marco Aurélio, de Sexto Empírico, porque ele tem uma visão da filosofia helenística como um todo, e aí você tem o quê? Você tem cinismo, do cinismo ele não pega o cinismo, mas ele pega o ceticismo, pega Sexto Empírico e trabalha as ideias de Sexto Empírico, trabalha as ideias estoicas a partir de Marco Aurélio, trabalha as ideias de terapia da alma também em Epicuro. É um baita de um estudo. Eu tenho aqui em casa e constantemente eu consulto. Os franceses, fora o Hadot, os franceses eu peguei graças a você. Você tem eu acho muito interessante que você tem uma visão diferenciada do estoicismo, porque você lê os franceses. É verdade. Isso aí é uma... Às vezes se aproximava mais do meu pensamento, até a questão da proairesis, né, que eu estava sendo lá alvejado contra a proairesis. Vocês, Fernando, tem um texto que mais ou menos concorda com você. Por favor. É engraçado isso, eu gostei muito. A sua perspectiva estoica e epitetiana é diferenciada de outros estudos
de línguas anglo-saxônicas, europeias, né? A sua perspectiva, daí depois que eu fiquei sabendo, é porque você leu os franceses, eu fui correndo pegar as suas influências. É muito legal, você tem essa perspectiva diferenciada, os franceses parece que dão essa perspectiva. É verdade, é verdade. Isso eu considero uma falha, porque, embora eu estude inglês, eu ainda não tenho condições de altura para ler os autores mais importantes em inglês, né? Mas, então, eu considero isso uma falha, mas, por outro lado, isso tem digamos assim, um efeito complementar, né? Por exemplo, no caso do Aldo, o Aldo vai mais pelo inglês, não é? No grego a gente se encontra, mas ele ia mais pelo inglês e eu mais pelo francês, isso nos complementava, porque a gente discutia muito e tal, né? Então, e eu acabava também aprendendo essa outra visão que ele trazia, né? Mas, veja... A tradução, por exemplo, do Old Father e até do George Long é completamente diferente da de Hadot. Sim. Completamente diferente, não, mas assim, para uma pesquisa científica, pequenas nuances geram grandes diferenças lá na frente, né? Então, não, sem dúvida. A Old Father, a tradução, nem dá para usar tanto, assim, né? Mas ali tem... porque ele não parece que ele não trabalha com aquele texto original do alemão, né? Isso, do alemão. Não é? Ele também tem essa... Mas vamos ser complacentes com os nossos ouvintes, né? Porque senão a gente entra muito em tecnicidades que a gente ama. Entrar em contato com você e fazer seus cursos, é para isso também, para deixar os contatos. Bom, isso é bom. Vamos lá saber então, mais. Mas aí, olha, você tem comentaristas importantes como o Brahe, né? Para mim, em primeiro lugar, vem o Émile Brahe, porque não tem outro que seja um cara tão completo e tão autorizado, não é? Autorizado, estudioso do estoicismo, do que o Émile Brahe. Então, Émile Brahe vem em primeiro lugar, né? Eu leio bastante coisa dele também, o que eu posso agregar, né? Eu tenho bastante coisa dele. O problema é que o Émile Brahe, ele é um homem que escreve de uma maneira muito difícil. Ele escreve num francês, é que nem o Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele é tão clássico, né, no escrever o francês, que é um francês que parece quase inatingível, né? Diferente, por exemplo, do Hadot. Do Hadot eu não preciso nem de dicionário. Estou tão familiarizado, né, com a maneira como ele conduz o pensamento que eu não uso quase dicionário. Uso, né, mas muito pouco. Eu vou lendo e vou entendendo o que ele fala, né? Não só ele, o Jean-Baptiste Gourrinat também, gosto bastante de Jean-Baptiste, grande pensador, né? Eu nem tinha escrito aqui, mas aí eu escrevi o Brahe, o André Jean Volk e o Pierre Hadot, sem dúvida alguma, né? Então, esses autores e muitos outros, né, autorizados, né, grandes estudiosos, eles entendem unanimemente que é justamente essa prática escolástica que garante o ortodoxismo do pensamento de Epiteto. Ora, o ortodoxo, a gente pode dizer, existem várias etimologias, mas a gente pode dizer que orto é reto, né? E doxo é a doxa, né? Vamos dizer que é a opinião. Existem outras possibilidades, mas essa é uma delas. Então, seria a reta opinião. Não é hetero, não é outra, não é heterodoxia, é ortodoxia. Então, Epiteto está na linha direta do pensamento antigo. Isso é importante. O estoicismo de Epiteto é o estoicismo da gema, ou seja, dos fundadores da escola, da Estoa, no chamado período helenístico. No entanto, Epiteto parece refletir, e aqui eu vou derivar um pouco, né? Epiteto parece refletir um pouco mais de Crisipo, vamos falar um pouco disso, embora sua filosofia se apresente impregnada também, não é, de Zenão de Sício. É que, na história da fundação, você tem um primeiro fundador, importantíssimo, que é Zenão de Sício, da cidade de Citium, não é? E, em seguida, ele vai ter um discípulo que chama-se Cleanto, tá certo?
E o Cleanto, não, minto. Sim, Cleanto, está certo. Sim, Cleanto. Claro. E depois, é verdade. E Cleanto vai ter como discípulo o Crisipo. E o Crisipo é considerado um refundador da escola histórica. Isto por quê? Porque o Crisipo não se furtava a defender as teses da escola estoica contra as teses que eram apresentadas de outras escolas, não é? Como do ceticismo e de outras. Não é? Porque, na verdade, você tem, nesse período da fundação, você tem várias escolas que surgem. Você tem o epicurismo, você tem, na verdade, se eu não me engano, olha, epicurismo, vamos lá, epicurismo, ceticismo, as duas escolas que permanecem, a escola de Platão, a escola de Aristóteles, o cinismo, Isso. E o cinismo virá a ser uma espécie de antecedente da escola estoica. E se eu estou esquecendo, mas eu acho que eu não O estou esquecendo. Carneades, né? O Carneades da academia, que se Isso. responder muito a ele, né? Isso, eles têm diálogos, né? Inclusive você tem aquele do Destino de Cícero, não é? Aquela obra, né? Aonde o Cícero vai antepor as teses crisipianas às teses do autor que você acabou de do Carneades, né? Enfim, que é muito interessante também, né? Essa discussão é muito interessante também. Mas é muita coisa, vamos deixar de fora, né? Vamos deixar de fora. Então, que eu quero? Fiz um roteirinho aqui para a gente não tem muitos detalhes, né? Então, assim, ó, por essa razão ou por essas razões que eu acabei de levantar, né? O Epiteto ele é considerado, acima de tudo, por esses autores, uma fonte importante do estoicismo antigo. Então, nós temos o estoicismo da fundação, que a gente chama de estoicismo antigo. Depois, nós vamos ter o estoicismo médio, né, um período, e vamos ter a filosofia no período do Império Romano, tá certo? Mas o Epiteto parece, alguns autores dizem isso, né? Alguns não, grandes autores também e vários. Eles dizem, o Epiteto liga-se direto à tradição dos fundadores e parece ignorar o estoicismo médio. Interessante isso, né? Isso já é um sinal, né? Mas ele então, inova veja, também, né? Ele inova, né? Inova. A questão da ética, da proairesis. Sem dúvida. Coisas que aparecem aí. Desejo, né? Muito embora o Gorriná vai dizer o seguinte, que a proairesis, você já encontra o conceito, não é? Não da maneira como o Epiteto explora, né? Mas já está no pensamento de Aristóteles. Né? Bom, então veja, não obstante, é preciso notar também que Epiteto possui uma ligação muito forte com a tradição da história da filosofia, né? Digo, com o Sócrates de Platão e com o Diógenes, o cão, o mais ilustre representante do movimento espiritual cuja origem se deve ao discípulo de Sócrates, que é o Antístenes, não é? Que é o fundador do estoicismo. Então, Epiteto tem dois modelos de sábio, e esses dois modelos de sábio, por um lado, é Sócrates, por outro lado, é Diógenes. Mas você veja, às vezes a gente não raciocina. O cinismo é um antecedente bastante importante, não é? O cinismo é assimilado quase que completamente pelo estoicismo. Agora, veja, Antístenes, que fundou o cinismo, ele é um discípulo de Sócrates. Então, na verdade, nós vemos dois Sócrates sendo admirados por Epiteto, porque o Diógenes é um Sócrates também.
numa leitura do socratismo que ele realiza, tanto quanto o próprio Sócrates, que também realiza-se como Sócrates. Na verdade, nós temos dois Sócrates admirados por Epiteto. Agora, veja, um detalhe importante que eu aprendi com o Jagu, né? Que é um filósofo, ele foi, depois que eu descobri também isso, ele foi um pêtre, né? Ele foi um padre, grande estudioso de Epiteto e do estoicismo, que era reitor de uma universidade da França, na França. Ele, atualmente, por exemplo, eu tenho feito alguns estudos, né, sobre ele, por exemplo, dele, né, o estoicismo e a verdade cristã. Né? Mas ele usa o Epiteto para entrar no pensamento estoico. Ele acha que o Epiteto é um ilustre representante do pensamento estoico, a gente já sabe por quê, e ele usa Paulo como modelo do pensamento cristão. Ele escreve um texto, para mim, brilhante, e eu li esse texto com os meus alunos, né? E fui paulatinamente entrando nessas questões, que são muito interessantes também. Mas eu quero dizer que o Jagu, Aman Jagu, ele vai dizer, e eu concordo totalmente, que Epiteto é habitado em seu imaginário pela figura de Sócrates, tal qual este é apresentado nos diálogos platônicos, conhecidos pelos seus comentadores como diálogos referentes ao Sócrates histórico. Né? Isso é importante. Já esta preferência que aparece nos textos epitetianos dos diálogos platônicos, perdão, né? Eles são bastante instrutivos, são os diálogos que eu gosto mais. Alcebiades, Banquete, Fédon, porque a minha tese de doutorado é sobre o Fédon, né? Porque, de certa forma, não se fazia essa associação, como pouco se faz ainda, essa associação do diálogo Fédon com o pensamento epitetiano, né? Mas há muitas evidências levantadas lá na tese que provam, e eu não provo sozinho, né? Que Epiteto é povoado pelas ideias que lá estão, no Fédon de Platão, e povoado a tal ponto que, quando ele fala a respeito de certos assuntos, né, como, por exemplo, da euroia, ou seja, que traduz-se, né, em francês por serenidade, né, que traduz-se em francês por serenidade, e que nós traduzimos em português por caminho sereno, bom fluxo, bom fluxo, né? E de modo que ele vai usar esses diálogos por um viés estoico. É o que só ia acontecer com grandes filósofos. Ele vai se apropriar desses diálogos que eu estou falando, né? O Fédon, né? Há traços, né? Mas, por exemplo, no caso do Fédon, você percebe nas palavras que ele utiliza, muito embora ele não esteja falando, ele esteja se apropriando do diálogo platônico, você vê isso refletido nas próprias palavras gregas que ele usa. Aí você diz, nossa, ele está usando, às vezes, quase as mesmas palavras. Então, a gente sabe que ele está usando ali o diálogo platônico. Especificamente, neste caso, o Fédon. Né? Eu posso fazer uma pergunta desviante? Pode, fica à vontade. Esse que você falou agora me lembrou de você dizer que você está fazendo essa fala, esse curso na Sociedade Espírita. E a minha pergunta é, compreendo, e agora é uma pergunta de ignorante mesmo, por favor, me ilumine. Né? Eu compreendo
os espíritas, a sociedade espírita, ler, como você chama, o Fedão. Adoro a maneira que você usa as palavras. Eu adoro a maneira que você escreve. Você dá um tom coloquial naquela coisa dura e rígida do academicismo. Às vezes eu estou lendo e estou rindo. Rindo aqui da maneira que você traduz, escreve, o Enquiridium. Eu acho fantástico. Então, eu entendo que os espíritas se identifiquem com o Fedão de Platão, mas o que o epiteto pode interessar aos espíritas? E agora você está fazendo uma relação dele com o Fedão de Platão. Como é que o que o epiteto tem a dizer, justificar, iluminar, deixar uma compreensão maior para os espíritas? Olha, uma boa pergunta, interessante isso. Em primeiro lugar, eu tenho de dizer que os espíritas, em geral, não estudam o Fedão. É mesmo. Não, mas é que eu compreendo, se ele estudasse Fedão, dá para compreender a transmigração das almas. Mas é bom a gente dizer, porque o movimento, né, ele carece, hoje em dia, né, de aprofundar os conhecimentos filosóficos, coisa que há um despertamento, mas ainda ele não é geral. Né? As pessoas que hoje pululam o meio e que são figuras, digamos assim, reconhecidas como importantes, elas não têm nenhum conhecimento filosófico e, mais do que isso, aqueles que têm não são bem vistos muitas vezes. Desculpa, né? Eu peço desculpa aos espíritos, isso é verdade. Em todo caso, como eu disse, também há interesse e muitas pessoas têm procurado. Em especial, a minha visão, essa pergunta que você me faz é interessante porque, assim, no meu projeto de pós-doutorado, estou trabalhando um monge cristão no monastério, né, que vivia em monastério, chamado Doroteu de Gaza. Então, estudando o Doroteu e também lendo esses textos, não é, que eu te disse, do Jagu, não é, sobre cristianismo e a moral de Epiteto, o cristianismo e a moral de Epiteto, e depois ele tem um outro texto que eu tenho a impressão que ele fez esses dois estudos, primeiro um, depois o outro. Ele tem um outro texto que ele estuda Paulo e o estoicismo. E aí eu descubro que Paulo, olha só, quando ele é convidado pelos gregos a apresentar a sua filosofia, entre aspas, ele é muito claro que ele está falando no texto bíblico, ele está falando principalmente para estoicos e epicuristas. Isso está no texto bíblico. E ele é óbvio que vai usar toda uma linguagem. Paulo, conhecedor. Eu chego lá. Conhecedor da filosofia epicurista e da filosofia estoica, ele percebe que, usando os instrumentos da filosofia estoica, ele pretende alcançar o público que ele quer atingir falando. Então, é nesse contexto que ele vai dizer que em Deus nós somos e que em Deus nós nos movemos. Quando eu percebo isso, eu falo, caramba, espera aí, eu sempre gostei dessa passagem, eu sempre adorei essa passagem, né? Porque ela é exatamente a visão estoica. Ela é exatamente a visão estoica de mundo, a visão da divindade. Mas a divindade estoica é imanente. Exatamente. Né? Não, ela não é supranatural. Como é que se faz essa... Eu entendo, por exemplo, Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, são exercícios estoicos, asceses, né? Sem dúvida. Então, eu compreendo como o estoicismo entra nas práticas né, desse novo cristianismo que está nascendo, essa nova religião que está nascendo. Eu não entendo a metafísica.
como que o estoicismo pode apoiar uma metafísica religiosa nesse sentido. Por isso que eu perguntei dos espíritas. Não, então, sem dúvida, sem dúvida. De toda forma, quando você diz isso, essa afirmativa de Paulo é uma afirmativa que faz uma referência justamente à imanência de Deus, e não à sua transcendência. Isso. Então, que isso fique claro. Ok, bom. Mas também ali foi que eu descobri, justamente nesse A Moral de Epiteto e o Cristianismo, que Paulo, como eu disse, né, o Jagu se apoia em Paulo, vai fazer certas afirmativas em Romanos, né? Ele usa Romanos como base, né, para dizer o seguinte: o homem não tem altura moral para salvar a si mesmo. Ponto. O homem não tem altura moral para salvar-se a si mesmo. Isso é um ataque aos filósofos, hein? Exatamente. Né? Que são arrogantes e acham que pela razão podem chegar a... Sofia, né? A Sofia é ilusão e tudo mais. Ele tem várias coisas sobre isso. Eu não estou com o texto aqui, né? Quem sabe um dia a gente possa entrar nesse texto e conversar sobre ele. Mas, de toda forma, então eu percebo também em Doroteu, né, uma certa recusa no que diz respeito a César. Entendi. No que diz respeito a César. Em Doroteu de Gaza, ele chega ao cúmulo de negar que, pelo esforço pessoal, alguém pode alcançar determinadas virtudes. Então, ele inventa uma regra lá, ele inventa um negócio que ele chama de hábito, não sei o quê, para escapar a essa relação entre... quer dizer, o que é a religião? O que é a religião cristã? É quando o homem é salvo. Né? Isso aí diz o Luc Ferry, diz isso, né? É uma que teoria eu da acho salvação. bastante pertinente. Né? E a filosofia é o salvar a si mesmo. É bem isso. Bom, neste salvar a si mesmo, esconde-se uma questão muito pertinente, que é a questão da antropologia cristã, né? Em confronto com uma antropologia filosófica de cunho histórico. Então, vamos lá. Então, no que o Espiritismo coincide com a filosofia, com a história com a filosofia em geral e particularmente com a filosofia histórica, né? Ela coincide porque na exata medida em que o pensamento de Platão, no tempo, no horizonte do pensamento, no horizonte dos diálogos do Sócrates histórico, né, ele vai afirmar que o homem não erra porque quer e não erra por maldade, mas erra por ignorância. No Espiritismo, nós temos o mesmo ponto de partida do que no estoicismo. Por quê? Porque nós não acreditamos que uma criação divina se volte contra Deus. Nós não acreditamos, por causa da sua teologia, né? Tem toda uma teologia, né? Nós não acreditamos e não endossamos a teologia do pecado. Então, trata-se sempre de um ser que saiu das mãos do Criador e que, portanto, não existe uma hipóstase do mal no mundo. Nesse sentido, da mesma forma, o estoicismo. Porque, veja, no estoicismo, bens e males provêm de nós mesmos, jamais dos outros ou da natureza. Né?
Isso também poderia ser aprofundado em outro momento, mas eu quero dizer que no estoicismo não existe o ser hipostasiado do mal. Por quê? Porque, no caso do estoicismo, o homem é um fragmento de Deus, uma apóspoma de Deus. No espiritismo, o homem não é uma apóspoma de Deus, mas, sendo criatura, ele não tem em si, digamos assim, a sua essência não é corrompida. Neste sentido, porque é preciso dar né? Nesse sentido, a ascesis faz a defesa da ascesis, né? A defesa do esforço pessoal no sentido da própria salvação, e é preciso dizer, salvação da finitude, né? Diante da finitude, né? Porque esse é o nosso grande problema, ela se resolverá sem apelo a um ser hipostasiado do mal. Não existem duas forças da natureza brigando entre si. O estoicismo não quer nem saber disso, o estoicismo não trata disso. O estoicismo vai dizer o seguinte, olha, o papel da filosofia é tornar o homem consciente do seu bem e do seu mal. E que bens e males estão na sua aba, dependem dele, e aquilo que não é nem bem nem mal está nas mãos do Criador, está nas mãos da natureza. Essa é a divisão ontológica, então, a ética ontológica, ephemin e uphemin. É por aí, né? Aquilo que está sobre nós e aquilo que não está. Não está sobre nós. Então, nesse mesmo sentido também o espiritismo converge, você está dizendo. Pois é, muito embora o estoicismo não desdobre uma visão de outra vida, isso. Muito embora isso não haja, mas no que diz respeito, e aí foi boa a sua colocação, no que diz respeito ao esforço pessoal, a auto-iluminação, seu esforço de auto-iluminação, a possibilidade do auto-aprimoramento, a possibilidade de se entender. Por exemplo, há uma frase no Espiritismo que diz assim, que o homem é o artesão do seu próprio destino. Ora, se o homem é o artesão do seu próprio destino, significa que ele tem a sua vida a vida nas suas mãos, né? A própria vida em suas mãos. E não se pode deixar de ver, nesta visão da alma, enquanto alma que é um substrato da vontade humana, não se pode deixar de ver que existem traços aí muito claros do hegemonicon. Né? O hegemonicon, que é a alma entendida como substrato da vontade em sentido estoico, a alma humana, né? É muita informação, né? A alma humana, no estoicismo entendido, é chamado de hegemonicon. E o hegemonicon é entendido como substrato da vontade humana. Mas como é que é isso, Tarquínio? Ele é entendido como substrato da vontade humana porque antes do estoicismo, o homem não tem uma alma só. O homem não tem uma alma só em Platão. O homem não tem uma alma só em Aristóteles. Em Aristóteles. Passará a ter uma. Porque eu não posso localizar vontade num ser que é duo, que é trio. Não posso. Então, uma das, digamos assim, das coincidências, há muitas, uma das coincidências entre espiritismo e estoicismo é essa. É entender que o homem é uma alma. E esta alma é o substrato de sua vontade. Em espiritismo fala-se em livre-arbítrio. Mas a gente estudando, quem nomeou quem inventou essa palavra, a gente sabe que ela não se adequa muito. Fala-se em livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio de Agostinho é outra coisa. O livre-arbítrio de Agostinho é um arbítrio, digamos assim, é uma vontade doente. Isso. É uma vontade doente, porque o homem é um ser corrompido, o homem é um ser corrupto,
intimamente corrupto, essencialmente corrupto. Isso jamais fará parte do pensamento estoico, tampouco do pensamento espírita. Portanto, essa é um dos traços de união fortíssimos e que poucas pessoas, eu vou te dizer, poucas pessoas sabem, poucas pessoas se debruçaram sobre isso, né? Na verdade, me debruçando sobre o pensamento estoico, eu fui descobrindo essas coisas e eu compartilho com os espíritas esses conceitos, são fundamentais e que são anteriores. Eu costumo dizer o seguinte, se você quer uma boa noção uma boa noção ontológica e anterior e muito mais, digamos assim, que põe muito mais as mãos nesta dimensão que depois humana, que depois veio ser nomeada como livre-arbítrio, você, então, pense na proairesis. Proairesis é o que vem antes e é uma designação ontológica desta interioridade humana chamada por Adorno de cidadela interior. Um ser indeterminado, uma dimensão do ser humano que é indeterminada e que só determina. Exatamente. Eu acho então, que a Proaires, eu escrevo isso na minha tese, ela é uma dimensão ontológica, ela não é o eu individual de cada um, não, é o eu de todos. Ela é uma dimensão ontológica do indivíduo em epiteto. É quase como a fenomenologia da interioridade. Isso, é isso aí. Né? Uma fenomenologia da interioridade. Eu penso muito é uma mais descrição. Assim, né? Então, depois, e aí você tem o PRO, você tem o Airesis, isso tem toda uma designação, né? Interessante e tal. Interessante o caminho que a gente pegou, né? Interessante o caminho que a gente pegou. E eu vou até falar sobre isso no sábado que vem, né? No sábado que vem, eu estarei falando sobre esse assunto. Depois você me dá todas as suas mídias sociais que eu vou colocar na descrição do vídeo para o pessoal acessar você. Eu agradeço. Coloco se quiser lá para o pessoal acessar, eu coloco lá. Isso. Então, o epiteto para mim eu começo a estudar a antiguidade e eu me deparo com o epiteto e a gente fica com esta fome de entender os conceitos quando eles surgiram, né? Então, porque essas coisas que a gente acredita hoje ou critica hoje, ou sei lá, não é? Elas têm uma anterioridade. Tudo tem mais e eu realmente vivo debruçado sobre isso, porque é interessante você ver como os conceitos surgem, como explicam certas coisas, né? Que hoje, às vezes, até estão banalizadas, não é? E realmente a gente encontra aí como o grego, né? O mundo grego é um mundo semântico por excelência. A gente aborda, né, as questões a partir do semântico e isso nos enriquece muito, né? Então, eu vou fazer mais uma pergunta desviante, então. Vamos lá. Aproveitando essa sua deixa aí, como você vive bem ou procura viver bem através do estoicismo de Epiteto? Que é a diferença entre a filosofia e o filosofar, já que o estoicismo propõe, como diz Radot, uma autotransformação, uma autoterapia. Compreender o estoicismo é viver de modo diferente, não é somente parar no intelecto, né? Então, como é que é para você, Catarina? Como você usa o estoicismo? Como pode o estoicismo, né? Os conceitos de eleuteria, liberdade, que você fala muito bem, bastante sobre ele, euroia ou serenidade. Como Tarquínio vive bem através do estoicismo ou de Epiteto? Nos ensina. Então, eu diria para você que a filosofia aplicada à vida é a própria busca pela sabedoria. E isso implica em nós nos esforçarmos por nos tornar uma pessoa melhor. Então, veja, nós precisamos a prática filosófica
porque é disso que é isso que você está perguntando, sobre a prática filosófica, né? Ela exige daquele que se identifica com ela, não é? Ela exige um rompimento com a vida cotidiana. É interessante. Ao mesmo tempo que a filosofia propõe um rompimento, ela propõe um religamento com a vida. Mas em outros termos. Então, eu gosto muito de uma coisa que o Hadot diz, não é? Ele diz assim, ele diz que a filosofia, como busca da sabedoria, ela diz respeito à transfiguração do cotidiano. É a transfiguração do cotidiano. E aí, nós precisamos despertar, né, em nós a admiração pelo mundo. Não é? O Talmazen, que é a tal admiração, eu descobri recentemente, né, que ela não é só o Talmazen não é só a admiração pelo mundo. E talvez esteja aí a origem da palavra proairesis, no sentido de anterioridade e não no sentido de preferência. O pró do airesis pode ser tanto em sentido preferencial como em sentido no sentido da anterioridade. O Diogo da Luz vai dizer que é preferencial. É preferencial, né? Mas veja, se nós quisermos, mas a gente não acha esse sentido de preferencial na filosofia antiga, na fundação do pórtico, né? Nos momentos de fundação, você não vai achar esse sentido. Você vai achar o da anterioridade. Portanto, é a escolha antes da escolha. Zenópolis diz isso. E aí, eu acho que um dos caminhos para se entender essa admiração é justamente entender que eu entendo que a escolha antes da escolha é a admiração por homens espetaculares que houveram no passado, como o Epiteto, por exemplo. Pobre, manco, escravo, ex-escravo, exilado. Né? No fim da vida, ainda adota uma criança, assim que nem o Milton faz, né? O Milton adotou um rapaz, né? As pessoas bondosas, né, e praticantes de filosofia são assim. Então, veja, Epiteto é um convertido à escola estoica. O filósofo antigo, ele não é o criador de um sistema filosófico. Nunca houve prática filosófica em solitude. Nunca. Isso. A filosofia sempre foi praticada em comunidade. Uma comunidade de palavra e vida. E o filósofo é um convertido. Portanto, é alguém que conseguiu harmonizar palavra e vida. De onde vem a força conversiva da palavra do filósofo? Ela vem da interiorização da palavra filosófica, do respeito com a palavra filosófica, que transfigura o cotidiano, porque ela é aplicada na própria vida como uma busca incessante da sabedoria, que nada mais é do que a busca de si mesmo e de melhorar-se. O Hadot vai dizer, eu achei incrível quando ele diz isso, que quando ele estudou o manual, o Enquerídio de Epiteto, ele disse assim, a palavra filosofia, neste texto, né, luminoso, né, nesse texto brilhante, ela equivale à busca por ser melhor. Ao esforço por ser melhor. Né? Se queres progredir, existe uma parte que vai se trabalhar só isso. Se queres progredir, né, a palavra é prokopés, né? E a palavra prokopés tem um significado que não é o progredir. Mas isso a gente deixa para lá, mas não é o progredir. Porque a ideia é o quê? É a ideia da forja e do martelo na oficina do ferreiro.
essa é o contexto da palavra, é o martelo dando forma, a martelada dando forma ao ferro. Muito legal. E é este martelar-se, é esse trabalhar-se, é ver-se como uma obra de arte, é ver-se como uma obra que deve ser, né, que deve ser esculturada no dia a dia, né? Agora, esse esculturar-se, aí que está, esse esculturar-se, ele só encontra a sua justificativa plena se o homem não for mal essencialmente. Uhum. Aliás, se você me permite, eu acho que a gente já está meio que nos fins aí, né? Vamos lá. Eu vou ler uma coisa aqui, uma coisa que eu acho que sintetiza bem, você conhece, né? Mas para ser um pouco mais fiel, né, o pensamento de Epiteto, né? É o 46:1, né, que diz assim: justamente nos conselhos aos que visam avançar no caminho, eu prefiro isso do que progredir. Jamais te declares filósofo, nem entre os homens comuns fales frequentemente sobre princípios filosóficos, né? Peri teorematon, né? Uhum. Teorematas, né? Teoremata, né? Mas age de acordo com os princípios filosóficos sobre os teoremata, né? Por exemplo, em um banquete, não discorra sobre como se deve comer, mas como se deve. Mas come como se deve. Isso. Lembra que Sócrates, olha ele povoado, né? Povoado pelo pensamento de Sócrates. Lembra que Sócrates, em toda a parte, punha de lado as demonstrações, de tal modo que os outros o procuravam quando desejavam ser apresentados aos filósofos por ele, né? Muito interessante isso, né? Alguém encontrava Sócrates na rua e dizia assim: escuta, você não sabe onde tem um filósofo, né? Se fôssemos nós dizíamos: não, eu sou, eu. Não, ele dizia: não, tem fulano, tem ciclano, vamos lá que eu te levo. Isso. Muito... Ótimo isso. Muito legal. Muito interessante. E ele os levava. E dessa maneira, sendo desdenhado, ele ia. Com efeito, né? Caso em meio a homens comuns uma discussão sobre algum princípio filosófico sobrevenha, tradução do Aldo de Nus, né? Que é uma excelente tradução. Silencia ao máximo, pois o perigo de vomitar imediatamente o que não digeriste é grande. Eu adoro muito boa. Essa é muito... né? E quando alguém te falar que nada sabes e não te morderes, sabe então que começaste para ti a filosofia. Nessa tradução está diferente, mas eu gosto mais dessa. Do mesmo modo que as ovelhas não mostram quanto comeram, trazendo a forragem ao pastor, mas tendo digerido internamente o pasto, produzem lã e leite, também tu não mostres os princípios filosóficos aos homens comuns, né? Ele traduziu homens comuns por idiotés, né? Uhum. É o idioté, né? Quer dizer, os forâneos, né? Os de fora da escola, né? Mas, após tê-los digerido, mostra as ações. Então, os princípios filosóficos, de alguma forma, precisam ser digeridos por nós, né? Então, a Epiteto pertence realmente a essa casta de filósofos, né? Esta estirpe de filósofos que não escreveu nada. Os ensinamentos de Epiteto foram escritos por seu discípulo. Por quê? Uma das razões é porque Sócrates também não escreveu, né? Uma das razões é porque Amônio Sacas, o mestre de Plotino, não escreveu uma palavra, né? Aliás, Plotino está no final do pensamento pagão, né? Antes da vinda da Idade Média e tudo mais. Agora, veja como é que era a coisa, né? O cara passava 13, 14 anos junto ao seu mestre. 13, 14 anos morando junto com o mestre, ali, lado a lado. Plotino sendo tão exigente, que ele era um cara muito exigente,
espiritualizado ao máximo, mas muito exigente. Ele viveria 14, 13 anos com uma pessoa que não vivia o que falava? Uhum. Lógico que não. Claro. Então, tanto isso é verdade que o próprio Amor Sacas dizia assim: você quer ser meu discípulo? Primeira regra, você não vai escrever nada. O Numênio é o primeiro a romper a corda, que é um discípulo que passa a escrever, foge, né? Sai, vai embora e começa a escrever. O Plotino vai escrever também. Mais tarde ele vai escrever. Mas o acordo é o seguinte: velhinho, não é para falar, não é para se pavonear. Filosofia não é para se pavonear. Filosofia é para se viver. Por quê? Porque a essência da filosofia é oral. As obras filosóficas da antiguidade não foram criadas para comunicar um sistema filosófico, mas sim para criar um efeito formativo nas criaturas. Isso. Por isso que nunca se fechou a ideia com Reale e com tantos outros alemães, Schleiermacher, se eu não me engano, se eu não estou errado aqui, nunca conseguiram fechar o sistema platônico e jamais fecharão. Porque a filosofia platônica não é um sistema, é um modo de vida, é um modo de ser no mundo, tanto quanto as outras filosofias, né? como a filosofia aristotélica e as filosofias, principalmente as filosofias que emergem na era helenística. Mas aqui, né, Tarquínio, nesse manual aqui de Epiteto, você também fez a tradução, né, e as notas, né? Então, na verdade, a tradução Bom, eu aqui, não esse aqui fiz. também, muito Isso bom. tem uma história, né? A história foi a seguinte: o Aldo, ele, quando ele lançou a tradução dele do manual, ele sabia muito pouco de Epiteto, na verdade, né? Então, e eu já tinha feito um caminho. Hoje, ele andou 1 milhão de quilômetros na frente, entendeu? Mas, na época, não era assim. E eu já tinha um caminho, né? Na filosofia estoica e no pensamento de Epiteto. Então, o que eu fiz? Quando ele me mandou o manual, essa tradução dele, eu percebi que tinham muitas incongruências. E eu me lembro que eu pensei assim: se eu falar dessas incongruências, acabou, né? Estou conhecendo o cara agora, acabou a amizade. Aí ele... mas eu vou mandar, se lasca. Eu mandei acho que uns 30 adendos, 29, 28 adendos, né? E sobre pontos que ele havia feito afirmativas que eu achava, no mínimo, problemático, né? O que ele fez? Humildemente, ele as incorporou ao texto, a esse texto aí. Ele as incorporou e eu passei a ser uma espécie de revisor do texto, né? Então, tradução do grego eu nunca fiz, muito embora eu tenha dado sugestões por ler o texto e comparar principalmente com as traduções francesas do texto grego. Então, eu dei muitos pitacos, a gente conversou muito sobre o assunto, mas a tradução é inteiramente dele mesmo, e eu não participei. Mas participei assim, né? Fazendo notas, e então ele, nesse episódio, ele me colocou como revisor, eu me senti bastante honrado, né? Como revisor do texto, né? Então segue assim a coisa, né? Mas aí também o processo evoluiu e ele hoje é um nome, né? Um grande nome a ser respeitado, né? Espero trazê-lo aqui para uma próxima conversa. E isso tem que trazer, porque é um cara hoje, né? Talvez o cara mais importante hoje, representante do estoicismo no Brasil. Eu queria fazer mais 2 perguntas a você, fazer 2 numa já, então. Opa! Uma que me interessa, aproveitar a sua presença para você falar um pouco sobre o que me interessa, que é o estoicismo humanista. Como você vê, né, a koinonia, né, o cosmopolitismo, a simpatia estoica
né, como nós podemos enxergar o estoicismo fora desse viés hoje brasileiro, aí, às vezes até mundial, do estoicismo individualista, que apoia o individualismo meritocrático, né? Qual a sua ideia de koinonia no estoicismo? E a segunda pergunta é como você vê hoje o Brasil, o estoicismo brasileiro, que eu acho que também, na minha perspectiva, já temos um recorte importante, independente, autônomo, graças a pessoas como você, lá no começo, o Aldo, as grandes figuras que desbravaram aí os estudos, incentivaram vários meus colegas hoje, inclusive a mim, a estudar e escrever, e temos artigos e livros, o seu e do Aldo, né, eventos da mais alta categoria. Como é que você vê o estoicismo no Brasil e como você vê a koinonia estoica? Então, sabe, eu entendo que o estoicismo, no ponto de vista epitetiano, né, o estoicismo que aí que está, né? Quando eu digo que vejo as coisas do ponto de vista epitetiano, eu estou dizendo que eu vejo a coisa no ponto de vista do estoicismo na visão dos fundadores. Uhum. Então, o que se tem é que essa visão do logos, que está presente na natureza e que está presente não só na natureza, mas também no homem, e é a fonte, ele é a fonte da ideia de fraternidade universal. Porque a ideia de fraternidade implica a ideia de que os homens comungam no mesmo logos. Bom, mas quando se trata se trata dos estudos pós-modernos, isso é um ponto importante. Como, por exemplo, o Foucault. Uhum. Foucault, o que ele faz? Ele faz uma asepsia da ideia de Deus no estoicismo. Não há Deus na natureza, ele faz uma asepsia disso e procura entender, como diz o Hadot mesmo, né? Entender uma ética, o estoicismo através de uma espécie de esteticismo, né? Ético. Que era a briga dele com o Hadot, né? A discussão Era a boa briga entre... dele com a Hadot. E eu compartilho, como você sabe, a ideia de uma comunidade, não é? De pensamento, né? De pensamento acima de tudo, que é justamente a ideia de fraternidade universal. Né? Então, como todos os homens, você sabe, por exemplo, tem um texto do Sêneca nas Cartas a Lucílio, Uhum. em que o Sêneca descreve a escravidão de uma maneira que eu nunca vi em lugar nenhum. Ele diz que o escravo é o irmão dele. Ele diz que o escravo tem de ser tratado com amor, porque essencialmente não existe diferença entre o senhor e o escravo, né? Então, Epiteto diz assim: você ficaria bravo com um cego que tropeça e cai? Você vai ficar bravo? Né? A gente precisa entender. Aí ele diz assim: por que a gente não deve ficar bravo com as pessoas que erram? Esse é o título da diatriba. Por que a gente não pode ficar bravo? Né? Porque a pessoa que erra por ignorância. E que, portanto, de certa forma, se ela soubesse que aquilo é um erro,
Ela não cometeria. Isso é socrático, Ele chega né? a falar isso de Completamente Medeia. socrático. Ele fala isso de Medeia. Isso, ele fala Ela de não Deus, ele mataria fala as de Medeia. filhas. Exatamente. Né? O que eu digo seria que no estoicismo de Epiteto há uma destragilização das histórias, né, antigas, né, das histórias trágicas, né? Uma desdramatização, porque ele acha que se as pessoas fossem convencidas daquilo que estavam dispostas a fazer, que não era uma coisa boa para se fazer, né? Se esse juízo que é subreptício às suas ações fosse joeirado, trabalhado, as pessoas não fariam o que fariam. Então, aí você vai dizer assim, aí você pode dizer assim, Epiteto pregava o amor ao próximo. Essa é a diferença. Não, ele não está pregando o amor. Ele está pregando uma ideia de fraternidade baseada na compreensão, no Logos, no caminho do Logos. Né? Então, eu não sou daqueles que compartilha a ideia de que Deus não é imanente à natureza, muito pelo contrário. Né? Eu acredito, eu penso que é a divindade que entrega a vida para mim, assim como ela é. Porque a divindade não está fora do mundo, ela está dentro do mundo. Então, a divindade é no mundo. O mundo de Deus é o Deus do mundo. Então, sendo assim, aquilo que a vida me entrega é Deus que me entrega. E, portanto, se algo me é entregue pela divindade, eu devo acolher um grande sim, muito embora, às vezes seja doloroso para mim. Então, eu entendo que o mundo, de certa forma, ele é regido por uma inteligência superior e que, de alguma forma, nós participamos desta divindade, né? Nós participamos dessa divindade porque nos é possível seguir aquilo que ele determina como o modo de ser das coisas. Prefiro não usar a palavra lei, prefiro usar a palavra modo de ser, né? E penso que, assim como o Epiteto, não é? A nossa felicidade está na conquista de nós mesmos, na separação das coisas que me pertencem, que me cabem fazer, não é? E das coisas que não me dizem respeito, não é? Simplesmente porque quando eu faço essa distinção, é o meu próprio eu que é delimitado. Né? O meu eu é delimitado e ele deixa de ser inflacionado, se colocando nos lugares que não lhe diz respeito. Então, na medida em que eu exerço a minha liberdade como ser no mundo, e isso implica em compartilhar minha existência com outros seres como eu, né? Então, talvez eu, digamos assim, silenciando, né? Silenciando o litigador em mim, né? Aquele ser arbitrário em mim, que se imiscui nas coisas que não lhe diz respeito, eu tenho uma grande chance de encontrar minha paz. Né? Eu até te diria, assim, eu gostaria de falar um pouquinho disso também. Eu até acho que existe um misticismo no estoicismo, pouco explorado, e que
aquilo que diz Epiteto, por exemplo, sobre a divindade, não é? Sobre o fato de que nós pertencemos a algo maior do que nós e que determina as coisas que acontecem, sem mexer com o nosso íntimo, porque ali ele não entra. Todas essas formas de dizer, de redução do eu e, ao mesmo tempo, de imersão no todo, isso tem uma dimensão que é do não dito. Isso tem uma dimensão de um entrosamento com a divindade que é para além das palavras, muito para além das palavras. Então, caminhando outro dia desse pela floresta, eu percebi que o meu pensamento diminuiu muito, né? Em função, me pareceu, da presença da floresta. E então eu ouvia tudo. Eu ouvia os passarinhos, eu ouvia as crianças brincando no parque, eu ouvia meus passos no chão, no meu caminhar, mas o meu pensamento havia quase que extinguido. E eu sim, não foi a primeira vez, mas eu me senti parte do mundo, parte do todo. E de uma maneira tão intensa e tão sem pensamento, que eu pensei, meu Deus, isso está muito próximo da indiferença, daquela indiferença. Isso está muito próximo da paz possível de se sentir. Mas não dá para nomear de paz. Dá para nomear, sim, o pensamento foi embora. E só estão as coisas aí. E eu ouvindo tudo isso, será que eu ainda estou aqui? Também não me importava. Eu só queria continuar os meus passos pela mata. Coisa poética e linda, hein? Fantástico. Bem você mesmo. Bem você mesmo. Muito bem, Então é isso. Quase me emocionei, mas foi uma experiência muito bem. Do não dito. Claro. Dá para dizer, indescritível, mas foi um momento que eu nomearia de pertencimento. Pertencimento. De esquecimento deste eu que pesa tanto, que é tão pesado, que é tão cheio de se doer e tão pouco de se doar. Oikeioses, sempre eu penso em fazer um trabalho forte em cima desse termo, no sentido de pertencimento. Pertencimento amplo, né? Pertencimento comunitário, né? Oikeioses é um termo que o Al trabalhou muito bem no artigo, e esse termo fica piscando. Agora você falando, me lembrei dele. Pertencimento, familiarização com aquilo que é além de nós, né? O estoicismo traz cada termo, na representação, na epistemologia, na ética, na sintonia, o desapego que você fala. Então, olha, o estoicismo tem, como você fala, através das palavras, né, uma ligação muito forte com o real, muito forte com o real. Quanto mais a gente estuda essas palavras, independente de quais significados a gente dê, a gente vai percebendo uma associação diferente com o real. O estoicismo tem essa dimensão. Tem um misticismo, né? Tem um misticismo, uma mística. Pode ser uma mística. Eu acho uma mística. E muito a gente não explorada, né? Mas o Breyer fala isso. O Breyer diz num texto que o estoicismo tem uma mística muito mais profunda do que o próprio platonismo. Pode ser. É que o Platão desconectou do real no final, né? Depois ele volta lá com as leis, mas o estoicismo está impregnado do real. Não é porque, veja, o hegemonicon é material.
São corporalistas, né? Então, quer dizer, já começa por aí, alma é matéria, o nosso tudo é matéria, né? né? Matéria não, é Então, corpo. nós já estamos Outra cor. integrados. Nós Isso, estamos integrados ao todo, isso. né? Então, a última pergunta, Tarquino, o que você pensa sobre o estoicismo brasileiro hoje? Então, eu acho que eu já disse isso para você. Quer dizer, eu não acompanho muito além de vocês, né? Uhum. Então, eu não acompanho muito além de vocês. Mas, por exemplo, eu estou muito feliz, estou muito contente, né? Porque o Diogo acaba de me convidar para participar da banca dele. Eu fiquei muito feliz E com você isso. vai vir aqui? Vou, Ah, vou, nos vou. veremos, nos veremos, que Eu fiquei maravilha! tão feliz porque Que bom. na verdade, eu continuo nutrindo aquela ideia disso, né? De estar presente nas conquistas de vocês, né? Que maravilha. E então fiquei muito contente. Ainda falta tudo, ele ainda está terminando, Isso. ele está estudando as possibilidades, né? E até vou te falar, ser convidado não depende de mim, eu sei disso, né? Então eu não nutro esperanças. Eu sigo a vida estudando epiteto Claro. e a alegria é muito grande quando eu sou convidado, porque aí eu realizo, né, algo que eu não dependia de mim escolher, mas uma vez escolhido eu falo, poxa, eu como sempre eu vou dar o meu máximo, né? Lendo o trabalho, fazendo Claro. sugestões, né? Então é isso. Eu vejo, por exemplo, o Diogo, você também escreve muito bem. O Diogo também escreve bem. Ele é muito claro naquilo que Muito. ele expõe e tal, né? E outra, eu converso muito com ele. Eu converso muito com o Diogo. Então, às vezes não, por causa Sim. eu sou vagal, né? E ele não. Mas às vezes a gente troca textos e conversas, né? Fala, mas eu acho isso, eu acho aquilo, porque os nossos temas são muito parecidos, os temas que a gente se debruça são muito parecidos. Então, é uma alegria quando você é convidado por alguém que você conversa, que você troca ideia sobre epiteto, acima de tudo, né? Então, é isso. Nós temos no Brasil, né, este grande representante aí, que é o Aldo, né, sem dúvida nenhuma, né, um tradutor, assim, eu acompanho a tradução dele, né? Não vejo uma tradução assim, só li o texto, não, né? Sabe? As opções que ele fez de Claro. tradução e tal, muito boas, né? E também das diatribes, né? Eu não sei como é que está isso, eu Ele fez não de tenho mais toda diatribe, contato com ele. toda diatribe 1 já está traduzida. Eu uso tudo, assim, sempre cotejando com o grego, eu sempre cotejei, tanto o Isso. Enchiridion como a tradução dele das diatribes. E é uma excelente tradução, excelente tradução. Então, nós temos isso, tomara que ele consiga traduzir o resto Isso. e disponibilize, porque em português não tem, né? E dizer que eu não tenho acompanhado, mas tem outras pessoas, né, com ele hoje, desenvolvendo trabalhos, seja estudando cênica, seja. Então, nós temos esse grupo aí. O Danilo, Danilo Patucci. né? O Danilo escreveu sobre a pedagogia, né, de Isso. Epiteto. Então, muito embora eu tenha participado da qualificação dele, depois eu não fui chamado para a defesa do mestrado. Mas confesso que fiquei um pouco triste, um pouco decepcionado, né? Não sei por que eles acabaram me deixando de lado, mas aí que está, né? São muitas alegrias, né? Convites não faltam para falar. O pessoal aí de Curitiba, o pessoal de União, né? Eu tenho ali um amigo assim do coração mesmo, né? Que é o Tiago, né? Tiago Stabler, né? Sim. Ele, quantas coisas eu não escrevi. Eu publiquei na revista Filosófica do Paraná traduções do grego que eu fiz, entendeu? Então é tanta alegria, É é verdade. tanta bênção que vai chegando, né?
tantos textos publicados, né? Por eles, em outros lugares também, mas por ele também, né? E veja, a minha primeira tradução de um texto grego foi o Aldo que publicou. Que legal. Sabia? Foi ele que publicou. Então, gente, é só felicidade, né? Mas assim É só como a gente, felicidade. como pesquisador, mantém acesa a cultura grega, estoica, é muito importante que nós façamos isso hoje. Então, perdão, agora que você falou, eu me lembrei. A questão é que você, o Diogo, o Carlos Enéas, quem mais? O Danilo, A né? Fernanda. A Fernanda está fazendo um excelente trabalho. Eu acompanho o trabalho dela no Insta. Isso. Ela tá arrebentando. E assim, com muita qualidade. Então, esse pessoal que vai aparecendo aqui e ali, fora este grupo, não é? Eu não conheço todo mundo, mas esse grupo é de uma qualidade indiscutível, porque não faz o viés de um... Esses são essas são pessoas que trabalham para o estoicismo de uma maneira muito séria, ouvindo o grego, trabalhando, se empenhando nos textos fundamentais do estoicismo. Então, eu vou te falar, o estoicismo no Brasil vai muito bem. Né? Mas vai muito Está numa altura muito Mas vai muito bem graças às origens do estoicismo no Brasil, que é você uma delas, que é o então. Então, nós temos as boas referências e temos que fazer como nós fazemos com a filosofia grega antiga, sempre lembrar e trazer à luz aquelas pessoas que nos inspiraram, nos empurraram, e uma coisa que eu sempre gostei no grupo, você, primeira vez que conheci você, o Aldo, lá em Sergipe, as críticas que vocês fizeram, meus textos, a nossa apresentação minha, do Diogo, que nós entramos lá meio de paraquedas, né? Eu disse assim, Diogo, pela Legal, primeira né? vez na academia, a gente está vendo pessoas criticarem porque querem que a gente seja melhor. Não porque eu tenho uma tradução melhor que a sua, não, você está errado porque eu acho que você está errado. Todas as críticas, e foram muitas, e todas incorporadas no nosso estudo, tinha claramente essa intenção, a gente quer que vocês sejam melhores. Sim. E isso aí não tem preço, Tarquini. Sempre que se fala em estoicismo no Brasil, as primeiras figuras que vêm, você e o Aldo. Então, você é uma figura, se tem esse estoicismo hoje, aí o Diogo, sempre entrando em contato com você, você foi, acho que uma das pessoas que eu mais coloquei em citação na minha tese. Que legal. O Danilo também, viu? Entende? Porque eu fiz assim traduções, inclusive, para o Danilo, né? Fantástico. Porque eu estou lendo, né? De repente eu ouvi assim, nossa, isso aqui cabe para a dissertação do Danilo. Aí eu mandava para ele, entendeu? Isso. Mandava assim. Eu preciso ler o texto dele que eu ainda não li. Provavelmente ele deve estar falando disso, né? É que eu não li ainda, até porque, tem muita coisa para ler, muita coisa para estudar, muita coisa. E eu vivo nessa lida, sabe? Eu gosto muito disso, né? Eu sei. Então, enfim. Tarquini, que felicidade saber que eu vou encontrar você aqui, então, em Porto Alegre. Opa! Eu fui junto convidado, da só defesa. se mudar o projeto, mas assim a gente já teve uma primeira conversa e ficou claro que agora vamos ver o que ele está mentando, né? Então, você também encontrando ele e tal, você conversa, porque, de repente, pode surgir alguma coisa além disso, sabe? Não, nós já estamos Parece juntos que ele está mentando. Nós já estamos programando aqui algumas coisas para aproveitar a vinda. Eu não Então sabia legal. que você ia vir. Já estamos articulando aqui algumas coisas para receber você. Então, um evento, né? E estamos aí pensando. é um evento. Sabe legal. Que eu gosto de fazer eventos, já estou pensando aqui. E eu até estava pensando que aqui comigo, né? Eu estava pensando em trabalhar propor, né? O meu projeto de pós-doutorado, propor o meu projeto, que já está escritinho e tal, e que não é algo ventilado, né? Então, falar um pouco do Doroteu, né? Naquilo que interessa, porque Doroteu também é texto grego, né? Sim. Expressões muito interessantes, né? E expressões muito interessantes que parecem se adequar ao texto epitetiano. É lógico que por trás o pano de fundo é epiteto. Então, vamos ver.
Vamos ver o que vai acontecer. Prazer Tá bom? conversar com você. Tá, Cada vez que eu prazer converso foi com meu. você, eu penso, tenho que conversar mais. Isso é bom, tem que ter um gostinho de quero mais. Muito Né? bom, muito obrigado. Então, obrigado, fica em paz aí e continuemos os nossos estudos. Isso Né? aí, tá bom. Por paixão, por amor. Isso aí. Né? Tá bom? Muito Então, obrigado, Tarquínio. paz para você, fica com Deus. Tá Felicidades. bom? Até uma próxima aí. Até a Em próxima. paz.